Fala, galera! E aí, como estão todos vocês? Tudo bem? Meus queridos alunos cesianos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho aí, né, de algumas questões relativas ao Enem, tá? Então, estamos gravando aqui uma aula de biologia para vocês, para que vocês se divirtam aí, aprendam alguns conceitos importantes dentro da área de ecologia. Professor Brau com vocês, vamos trabalhar a ideia aqui, tá bom? SESI Pernambuco na área. E antes de começar essa aula maravilhosa, não esquece, enquanto eu estiver aqui animando meu slide, dá lá o seu like, tá? Senta o dedo lá, dá esse hype pra gente poder trabalhar cada vez melhor por vocês, tá bom, galera? Vamos nessa, queridos terceiros anistas, e vamos trabalhar, tá? Não esquece do like, hein? Vou estar animando minha tela aqui agora, hein? Vamos lá. A gente vai estar vendo, galera, nessa aula, alguns conceitos básicos que envolvem a área de ecologia, tá? Por quê? A área de ecologia, ela é muito trabalhada dentro da matriz do Enem, tá? E com essa perspectiva, a gente vai trazer alguns conceitos que são muito importantes, que você tenha esses conceitos bem embasados, para que você se saia muito bem nas resoluções das questões, tudo bem? Então, vamos seguindo aqui. Primeira coisa, ecologia. Ecologia é uma área da biologia, um ramo da biologia, tá? Que está muito preocupado aí com as relações entre os seres vivos e essas relações acontecem entre os próprios seres, tá? E a relação desses seres com o meio ambiente, galera. Então, é muito importante a gente entender que a ecologia, né, está ali analisando como está o comportamento, seja do ser vivo para com outro ser vivo, ou até mesmo da mesma espécie, ou com relação à condição ambiental ali, aquele impacto que o ser vivo ele causa naquele ambiente em determinadas situações. Então, por muitas vezes isso já foi muito cobrado, né, dentro das provas do Enem aí, principalmente trazendo questões sobre corredores ecológicos, então, trazendo essa pegadinha aí de você conseguir restaurar áreas, né, de processo de desmatamento, e você começar a organizar isso nessa ideia. Um detalhe importante também é que a ecologia, inicialmente, quando surgiu assim a biologia, estudo da vida e tal, a ecologia ela não fazia muita parte ali, tá? Ela estava disseminada em outras áreas da biologia. Ela veio, né, se organizar mesmo muito tempo depois, tá? Do surgimento da disciplina biologia. A área de citologia já existia, a área de genética, né, a condição de hereditariedade também já estava ali presente, a área da fisiologia estava muito presente também, né? E eu estou falando aqui daqueles tempos antigos ali, Grécia, né? Quando o pessoal estava manipulando ali, a época dos naturalistas. Então, todo mundo falava um pouco de ecologia, mas ninguém determinou, né, de fato, onde que a ecologia se inseria. Depois surgiu, assim, esse ramo aí da ecologia específica, tudo bem? E aí, qual é a importância, né, gente, de você fazer um estudo em cima da ecologia? Primeiro, né, racionalização dos desmatamentos. Tem acontecido muito, gente, é notícia todos os dias aí, áreas desmatadas, né, áreas com queimadas, e aí entra aí, ó, exploração dos recursos naturais. Isso também é muito importante. É importante que você reconheça essa ação, principalmente humana, né, dentro dessas áreas e entender os efeitos que ocorrem a partir desta causa, tá? Então, vem efeito estufa, aquecimento global, dentre outros efeitos que valem a pena você também estar dando uma olhadinha. Hoje a gente não vai falar sobre isso, mas eu tenho certeza que você não vai deixar isso passar e vai estar dando uma pesquisada depois de terminar essa aula, não é não? Beleza, terceiro ano? Vamos nessa, tá bom? Uma outra pegada aqui, ó, é o controle da população, da poluição urbana, tá? Controle populacional também é um outro, né, gente? É um outro conceito importante. Então, analisar o crescimento dessa população e como ela cresce é a melhor coisa do mundo, tá? Controle da poluição também é uma outra coisa muito importante. Todo mundo sabe aqui que nós, seres humanos, somos os maiores produtores, né, de resíduo sólido do planeta, tá, gente? Então, precisamos nos organizar nessa condição, né, desse lixo que nós acabamos produzindo, seja ele de âmbito industrial ou de âmbito natural, enfim, precisamos nos organizar e que está muito relacionado aí com o crescimento populacional.
As populações, elas devem crescer de uma forma gradativa, obviamente, de uma forma que não agrida o meio ambiente, tá, galera? E de uma forma ordenada. E aí, hoje, é bem comum você observar esses condomínios, né? Hoje em dia você tem um condomínio clube aí, onde vai ter piscina, onde vai ter área de lazer grande para que atenda a necessidade de toda aquela área, de toda aquela residência. Aqui, onde eu estou hoje, morando na minha cidade, tem condomínio que tem tudo dentro, galera. Tem comércio lá dentro, né? Tudo que eu digo nesse sentido de ter comércio lá. Tem salão de beleza, tem mercadinho, tem tudo dentro de um condomínio, né? Então, o objetivo é justamente você ter esse crescimento, mas de uma maneira mais ordenada, de uma maneira mais organizada, para que não haja um impacto muito grande nas áreas, né, preservadas, principalmente, tá bom? Vamos dando segmento aqui. Eu trouxe aqui nesse momento uma revisãozinha sobre a organização dos seres vivos. Esse momento você acaba vendo em algumas outras disciplinas, como química, por exemplo, você acaba vendo isso. Você pode ver isso também em outro momento, né, dos teus estudos aí durante o teu processo do ensino médio, que normalmente acontece no segundo ano, quando você começa a falar de sistema de classificação, você fala sobre a organização dos seres vivos. Mas vamos dar uma recapitulada aqui. Primeiramente, a gente tem o átomo, sabemos que, né, tem partículas menores até do que o átomo que vão formar a estrutura atômica, mas, de uma maneira geral, aí a gente vai trabalhar com a idealização do átomo, né, o Homem-Formiga que o diga, né, ele e os seus universos aí diferenciados, tá? O átomo, logo na sequência, essa condição de unificação desses átomos aí acaba se transformando em moléculas, tá? Temos a condição de essas uniões de moléculas acabaram gerando células, e aí vamos lá para os bisuzinhos, relembrem, galera, ali as teorias, né, do surgimento da vida, da origem da vida, tá? Teoria de Oparin, Haldane, então dá uma relembrada, terra primitiva ali, surgimento dos conservados, dá uma relembrada nessas teorias, hipóteses aí, que vale muito a pena. Você, terceironista, precisa estar fazendo esse processo revisivo contínuo. Então, organiza teu horário, monta um cronograma legal para que você possa estar revisando. Conjunto de células, entra aí os tecidos, né? Esses tecidos já se organizaram, já são células que estão num processo diferenciado e já estão num processo aí, né, de formação de órgãos, quando esses conjuntos de tecidos aí diferenciados começam a trabalhar, né, numa mesma situação, com o mesmo foco, a gente tem os órgãos. Depois, esses conjuntos de órgãos vão formando os sistemas, sistema respiratório, pulmão, né, gente, laringe, brônquio, bronquíolo, né, as fossas nasais. Então, são todas as estruturas de órgãos aí que vão formar os sistemas, sistema digestivo, sistema nervoso, tá? Sistema locomotor, a gente vai ter o esqueleto, tecido ósseo, vai ter o tecido muscular, que está ali no processo para ajudar na locomoção, tecido cartilaginoso, e assim vão formando aí os órgãos que, consequentemente, vão formando os sistemas. Os sistemas, em conjunto, galera, forma o organismo, tá? Então, fecha aí a idealização de um ser vivo. Esses elementos aí formam a organização do ser vivo. E aí a gente entra agora nos conceitos que eu falei para vocês, que são básicos, mas que são muito importantes nesse desenvolvimento, tá? Os conceitos ecológicos como, por exemplo, o conceito de população, né, gente? É um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, é importante a gente entender que quando nós falamos de população, a gente está falando de indivíduos da mesma espécie, tudo bem? Às vezes o conceito fica um pouco, né, deturpado aí porque cai no uso popular, e aí a gente fala a população da China, né? Então eles estão restringindo uma área ali, um local, mas não quer dizer que nós sejamos de espécies diferentes, temos outras diferenças, mas nós somos ainda Homo sapiens, né, sapiens dentro desse processo. Comunidade ou biocenose, né, gente? E aí eu tenho um conjunto de indivíduos de diferentes espécies, e aí sim, agora eu tenho vários elementos que estão formando ali aquela área, uma área delimitada no processo, com várias populações diferentes. Por exemplo, uma população humana, né, que está em contato direto ali com uma população de formigas, tá? Que está em contato direto com uma populaçãozinha de gatos, que está em contato direto com uma populaçãozinha ali de cachorros, enfim, tá, gente? Então, estamos vivendo aí no ambiente natural e temos várias outras populações ali, insetos, enfim.
vivendo e convivendo ali naquele ambiente, tá? A comunidade também é conhecida como biocenose, só para deixar claro. Temos o ecossistema, tá? E aí já são os conjuntos dessas comunidades que estão interagindo continuamente entre si, e aí formam um ecossistema, que é o conjunto formado pelo meio biótico, ou seja, o meio vivo, tá, gente? E o abiótico, não vivo. Professor, dê um exemplo do abiótico. O vivo eu entendi, são as populações que estão ali, né? A população humana, as formigas, os besouros ali, enfim, estão fazendo parte desse momento, as cobras e tal, mas e o abiótico? Por exemplo, galera, poderia ser o rio que está presente ali, né, na condição de água ali, né, as montanhas, as cordilheiras ali que estão naquele ambiente. Então, é a relação ali entre o vivo e o não vivo, vai estar formando aquele ecossistema, tá, gente? E esse conjunto de ecossistemas do planeta, que são vários ecossistemas que nós temos, né, ele vai formar a nossa biosfera, conjunto formado por todos os ecossistemas do planeta Terra, tá? E aí, fechamos a ideia básica de conceito de uma sequência lógica de organização dentro da escala ecológica agora, né, porque a gente teve a escala do ser vivo e logo na sequência a gente viu a sequência básica de uma escala ecológica. E aí a gente segue nesses conceitos. Por exemplo, habitat. O que seria seu habitat ou habitat, né? Dependendo aí de como que você está pronunciando, tá? Nós temos que é o local onde se encontra naturalmente determinada espécie. Então, galera, onde você reside hoje é o seu habitat. Onde você está hoje vivendo, tá? É o seu habitat, beleza? O habitat do leão é a savana. O habitat do tubarão é o oceano. Pode ser um rio também, né? A gente sabe que o tubarão, às vezes, ele dá uma migrada, mas naturalmente, o tubarão, ele vem da onde? Ele está no mar, tá, gente? O hábitat da minhoca é o solo. Então, a gente não vê minhoca, né, na água, tá, gente? Existem algumas estruturas que fazem parte da mesma lei, do mesmo grupo das minhocas, né, dos anelídeos, que vivem no mar, vivem na água, né? Vivem em ambiente aquático, mas a minhoca em si, a minhoca, né, ela vive na terra, tá? Porém, a gente tem um nicho ecológico e muita gente acaba confundindo isso. Então, para desmistificar de vez, ó, hábitat, lugar onde você está vivendo, tá? Nicho ecológico é o local onde ele desempenha função. Ah, professor, então também está relacionado ao local? Está relacionado ao local, sim, mas é a função que ele desempenha ali, naquela área, naquela região, naquela comunidade, as relações que ele desempenha com relação aos outros seres vivos. Então, ó, é o papel desempenhado por uma espécie no seu ecossistema. Trata-se do tipo e do modo de alimentação, tipo de abrigo, de reprodução, bem como sua influência no meio que vive. Então, essas relações que aquele ser está desempenhando dentro do ambiente onde ele está, dentro do habitat onde ele está vivendo, tá? É conhecido como nicho ecológico. Basicamente, habitat local, nicho ecológico, função, tá? Função do ser vivo aí no processo. Quando dois seres vivos apresentam o mesmo nicho ecológico, então isso é uma observaçãozinha importante, né? Quando eles apresentam o mesmo nicho ecológico, ou seja, nós desempenhamos papéis semelhantes ali naquele ambiente onde eu estou, tá? Obrigatoriamente eles estão no mesmo hábitat, ou seja, eles estão no mesmo local, tá, gente? E acabam competindo entre si. Isso acontece, por exemplo, galera, nós temos aí os leões e as hienas, né? Uma condição clássica aí, né, gente? E os leões e as hienas, né? Rei Leão aí a toda. Quem assistiu gosta, sabe, viu, aprendeu essa musiquinha e ficou na cabeça com certeza a musicazinha do ciclo da vida ali. E aí você observa, né, gente? O leão e a hiena, eles vivem ali no mesmo hábitat, eles estão ali vivendo no ambiente de savana, né? E eles também desempenham a mesma função ali em alguns determinados processos. O nicho ecológico, eles têm uma certa relação entre os dois. Os leões gostam de caçar e comer zebras ali no processo, né, na idealização. E as hienas também. Então, eles acabam sendo competidores e estão competindo aí por alimento, por comida, tá? E estão vivendo ali no mesmo hábitat, tá bom? Existem alguns fatores ecológicos que influenciam o meio, tá, gente? E aí, nesses fatores ecológicos, eles acabam
gerando curvas, gerando alguns gráficos. Então, é importante que vocês dêem uma olhadinha nesses gráficos que são gerados pela influência dos fatores ecológicos no meio, tá? E aí a gente tem, por exemplo, os fatores abióticos, ou seja, lembrando do conceito inicial de que abiótico é não vivo, né? Então seriam fatores aí físico-químicos, né, que interferem no desenvolvimento e sobrevivência dos seres vivos do local considerado. Um outro detalhe importante são, né, um exemplo claro aí, eu citei aqui, água, gases, luminosidade, sais minerais, luz, pressão, temperatura, tudo isso vai influenciar no desempenho, no desenvolvimento daquela população, daquela comunidade, né, daquele ecossistema ao longo do processo, tá? Um outro detalhe seriam os bióticos. E os fatores bióticos correspondem ao quê? A comunidade local, como que ela está se relacionando, como que está havendo ali a interação entre esses conceitos. Então, podendo ser autótrofos e podendo ser heterótrofos. Esses elementos, eles estão relacionados muito com a questão metabólica, questão do metabolismo, tá? A questão de como ele está desenvolvendo a sua energia. E aí, os autótrofos, eles são os seres produtores, tá? É isso que nós temos. Fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Fotossíntese utiliza a luz para produzir o próprio alimento. Quimiossíntese utiliza algum tipo de composto químico que ele é convertido, né, durante o processo ali em alimento também, tá bom? E os heterótrofos, gente, se resumem àqueles que são consumidores e decompositores, são aqueles que buscam o próprio alimento, são aqueles que não conseguem produzir e precisam buscar essa energia de alguma outra forma, tá bom? Com relação à cadeia alimentar, o que é importante a gente lembrar, né, gente? Olha só, definição, sequência na qual os seres vivos nutrem-se dos que os antecedem, antes de serem comidos pelos que os sucedem, né? Ou servirem de comida para os que os sucedem. Então, eu preciso me nutrir daquele que me antecede, porque logo na sequência vai vir um outro que vai ter essa condição de se alimentar de mim, tá bom, galera? E aí, nessa pegada aí, a gente tem produtor, né? O herbívoro, que é aquele que se alimenta do produtor, o carnívoro, que é aquele que se alimenta do herbívoro, e o decompositor. E uma perguntinha básica aí para vocês, né, gente? Antes de eu falar sobre essa idealização dos níveis tróficos aqui. Por que é que a setinha, ela é nesse sentido, né, no caso aí, do produtor para o herbívoro, e não do herbívoro para o produtor, já que é o herbívoro que está chegando ali no produtor, né? O carnívoro chegando no herbívoro ali, e os decompositores ali. Lembrando que os decompositores, eles fazem parte dessa sequência que não está numa condição muito linear, eles podem estar também diretamente no produtor, diretamente no herbívoro e diretamente no carnívoro também. Mas por que a setinha é no sentido produtor, decompositor e não produtor, né? Herbívoro, produtor, carnívoro, herbívoro, decompositor? Porque, galera, aqui a gente está falando de transferência de energia. A cadeia alimentar, ela fala sobre transferência energética. E a energia, ela passa do produtor, que está ali no início do processo, para o herbívoro, que do herbívoro passa para o carnívoro e do carnívoro para os decompositores, de uma maneira geral, tá? Lembrando que os decompositores, eles podem estar diretamente conectados com o produtor, conectados também diretamente com o herbívoro e com o carnívoro aí, por sua vez. Exemplo, né, de uma cadeia alimentar que a gente pode ter essa daqui, ó, um exemplo padrão aqui de cadeia alimentar que nós podemos ter aqui seria, né, o capim que doa energia para o coelho, que acaba doando energia para a raposa, que doa energia para a onça, tá? Então, nessa pegada aqui, quem seria o primeiro nível trófico? O capim, tá? Segundo nível trófico, o coelho. Terceiro, raposa. E o quarto nível aí, nós teremos a onça. É claro que não foi inserido aí, nesse processo, né, os decompositores, tá? Então, nós temos uma outra classificação também, que é o produtor, consumidor primário ou de primeira ordem, consumidor secundário ou de segunda ordem e o consumidor terciário. Isso é um conceito que também é muito trabalhado dentro da área. Mas sabemos que dentro da realidade que nós estamos vivendo hoje, tá? Nós não trabalhamos com cadeia alimentar. Nós trabalhamos, galera, com teias alimentares. E essas teias alimentares, elas são responsáveis, tá, por essa transferência energética de uma maneira bastante misturada. Por quê? Porque nós temos diversas opções, vamos dizer assim.
Por exemplo, o ser humano, ele se alimenta de frango, né? Ele se alimenta de carne bovina, ele se alimenta de carne suína, tá? Então, ele se alimenta de diversos componentes ali de determinadas cadeias alimentares. Então, para que serve, então, a cadeia alimentar, gente? A cadeia alimentar, ela tem foco para te dar um sentido, né, de estudo, um sentido linear para que você consiga estudar esse processo. Então, observa aí essa teia alimentar, né? Você está vendo que nós temos aqui, por exemplo, o tubarão, tá? Ele tem dois segmentos aqui, ó, tá? Ele está recebendo energia tanto desse peixinho aqui, que está recebendo energia desse peixe menor, e desse crustáceo aqui, né, que é uma lagosta. Esse tubarão também segue essa linha aqui, que está se alimentando desse peixe, que também pode se alimentar dessa lagosta, ou que pode se alimentar desse caranguejo aqui, que é um outro crustáceo, né? E assim sucessivamente, galera. Então, existem várias ramificações. A cadeia alimentar, ela vem para facilitar esse teu entendimento, tá? Um outro conceito padrão são as pirâmides ecológicas, gente. Então, você observa aqui, nós temos, dentro da condição de pirâmides ecológicas, a representação gráfica da quantidade de indivíduos, da biomassa e da energia de cada nível trófico. Então, a gente tem 3 pirâmides padrões aí que a gente tem que entender. A pirâmide de números, a pirâmide de massa e a pirâmide de energia. Vamos ver cada um deles aqui durante o processo, tá? E aí, a gente vai começar com as de números. Por exemplo, se eu tenho essa cadeia padrão que a gente iniciou lá, né, a do capim, coelho, raposa e onça, o capim ele vai estar em maior quantidade do que os coelhos, que consequentemente mais do que as raposas e mais do que a onça. As questões que envolvem pirâmide, tá, galera? Eles gostam de trabalhar a ideia do seguinte: por exemplo, se as raposas acabarem se proliferando mais do que o normal, o que vai acontecer nesse processo? Se tiver mais raposa, as onças, baseado nessa sequência lógica, as onças vão se alimentar mais, consequentemente vão se reproduzir mais. O número de raposas vão tender a diminuir, o de onça vão tender a aumentar, tá? Como tinha mais raposa naquele momento, o de coelho tendeu a diminuir, consequentemente o de capim também tendeu a aumentar. Então, essas relações diretas, é importante que você faça testes e brincadeiras aí para que você consiga absorver da melhor forma possível, tá? Uma outra pirâmide é a de biomassa. Então, na mesma pegada aí, a gente tem que o capim ele vai ter mais biomassa, tá? Do que o coelho, do que a raposa, consequentemente, do que a onça, do que uma onça em si. Beleza, galera? Então, a condição da biomassa, a gente está falando ali da concentração daquele elemento ali na natureza, tá? A pirâmide de energia, já está falando aí, transferência energética, então a gente fala aí no processo de quê, galera? De um produtor que produz a energia, tá lá, ó, a energia está lá em cima. Ele consome um pouquinho, vem alguém, se alimenta dele, pegou essa base energética que ele deixou ali, tá? Essa base energética vai nutrir, vai gerar energia para esse novo ser, que também vai se aproveitar um pouco dessa energia e vai servir de alimento para um próximo. Esse próximo vai se alimentar dessa energia que já foi gerada no produtor, mas que a tendência ela ir decaindo com o passar dos níveis tróficos aqui, tá bom? Então, a gente tem capim, coelho, raposa e a onça. Por fim, a pirâmide de números aqui, ela pode sofrer uma inversão, né, galera? Olha só, eu tenho uma árvore, que é o produtor, logo na sequência a gente tem os pulgões, que são estruturas que se alimentam ali da estrutura da árvore, de seiva e tal, e das bactérias ali, né? Geram para as bactérias que estão ali dentro da estrutura dos pulgões, por muitas vezes, ou na própria árvore, enfim, tá, gente? Então, a gente tem aqui uma inversão de número, porque como bactéria sem microscópio, ele está em uma grande concentração, muito maior do que a quantidade de árvores que vai ter naquele ambiente ali, naquele locus ali, naquele hábitat, tá? Já na condição de biomassa, o que é que vai acontecer? Vai se manter, porque agora eu estou falando de biomassa. Os seres microscópicos, eles não vão ter muita biomassa, tá? Já a árvore, ela vai ter muita biomassa, ela vai ter uma massa, né, estruturada ali, bem maior do que as bactérias. Já nas pirâmides de energia, nesse processo aí, você observa que, da mesma forma, a árvore, ela é o produtor, então ela gera a maior concentração energética. Apesar das bactérias estarem em maior número, não quer dizer que elas consigam a maior concentração energética. A árvore, sim, ela vai conseguir porque ela é o produtor, tá? Outro exemplo aqui, ó, a gente tem árvore, lagartas e aves, e vocês vão observar, o número de lagartas, ele é maior do que o número de aves.
tá? Diante do ambiente ali, diante daquele local. Mas vocês vão ver que esses números podem mudar, podem se alterar em relação a isso, tá? A gente vê que na pirâmide de massa, de biomassa, novamente a árvore está ali em maior concentração, logo na sequência de lagartas e por fim a das aves. E na pirâmide de energia, novamente, a base sempre fica forte. Então, ó, na pirâmide energética, sempre quem vai dar a base vai ser aquele, galera, que está produzindo, tá? Não vai ter uma inversão. Agora, é claro que pode acontecer aí algumas situações, como eu falei anteriormente, que você, estudante, você pode provocar essas situações mesmo e você analisar como que vai se comportar o ambiente, aquela comunidade ali ecológica, diante dessas situações aí que você está formulando. Por exemplo, se por um acaso ocorre um aumento no número de aves aí, o que aconteceria durante esse processo, tá bom? Beleza? E aí, para a gente fechar esse material, galera, a gente tem aqui a ideia das relações ecológicas. Primeira coisa, a gente tem as relações que elas podem ser harmônicas e desarmônicas. Então, vou ser bem breve aqui, por conta do nosso tempo, mas eu peço para vocês, não deixem de revisar esse material, tá bom? Não só esse material, como outros materiais também. Estudem, se preparem, tá? Quanto mais conhecimento, melhor para vocês, porque dá mais base, tá bom? Relações ecológicas elas podem ser harmônicas, isso quer dizer o quê? Existe harmonia. E, consequentemente, onde existe harmonia, não existe perda, não existe prejuízo, tá, galera? E essas relações harmônicas, elas podem ser intraespecíficas ou interespecíficas, como está dizendo aí para vocês. Intraespecíficas está relacionado com da mesma espécie, tá? Interespecíficas ocorrem indivíduos de espécies diferentes, tá? Dentro das comunidades. Eu costumo fazer uma analogia diante da situação mais comum e corriqueira de vocês, né, atualmente. Internet, ou seja, você está conectado com o mundo inteiro ali, tá? Naquele processo. Você pode jogar com gente, já você jogar, né? Você pode trocar uma informação aí com alguém do Japão, Coreia, lá do outro lado do mundo, né? China, Índia, enfim, Rússia, Europa, enfim. Mas intranet, você não consegue. A intranet é uma rede que é restrita a uma determinada área, a uma determinada situação. Então, aquele nicho ali, aquela empresa, por exemplo, a gente tem empresa que tem intranet, ou seja, só as pessoas que trabalham naquela empresa que vão estar conseguindo acesso naquela condição. Então, a mesma coisa aqui. Intra-específica, só a galerinha da mesma espécie, tá? E interespecífica, galera de espécies diferentes que vão estar interagindo ali, populações diferentes, enfim. Com relação às intraespecíficas, a gente tem colônias, tá? Que são relações positivas, mais, entre os indivíduos da mesma espécie, né? Então, eles são indivíduos que estão anatomicamente unidos, tá, gente? E podem dividir ou não funções. Então, por exemplo, bactéria que gosta de formar colônia, né? Esponja pode formar colônia, corais, cracas, né? Que é um tipo de molusco aí, acaba se unificando umas às outras ali, acabam formando algumas colônias. Sociedades, né? Então a gente tem a sociedade das abelhas, sociedade das vespas, sociedade das formigas, sociedade dos cupins. Eles estão ali, estão juntos naquela mesma areazinha ali, né? Mas eles não estão unidos anatomicamente. Então, ó, diferença entre colônia e sociedade, apesar de serem relações harmônicas, positivas, onde todo mundo está buscando o prol melhor para a unidade, a colônia, ela tem indivíduo unido anatomicamente. A sociedade não tem, tá bom, galera? Beleza? Com relação aqui, ó, a cooperação, isso já é uma relação interespecífica entre espécies aqui, tá? E aí a gente tem relações positivas. Essa relação de cooperação também pode ser dita relação de protocooperação, tá? E aí são benefícios mútuos de associação, porém não é obrigatória. Então, existe a positividade, mas não é obrigatório. E a gente tem aí como a condição, no exemplo, o crocodilo e o pássaro palito, né? O crocodilo fica com a boquinha aberta lá, o pássaro palito vai lá e vai se alimentando dos restos alimentares do crocodilo. Isso facilita o processo aí para os dois. O crocodilo não vai ter problema dentário, né? Não vai ter problema de dente, não vai ter inflamação ali naquelas regiões onde o alimento se acumulou ali. E o pássaro palito, ele acaba se alimentando, forrando o buchinho ali, o crocodilo não se alimenta dele, tá? Já o anu e o gado, o pássaro anu,
ele pousa, né, nas costas ali do gado e começa a comer os carrapatos ali. Então, o pássaro fica feliz porque está comendo um carrapatinho ali no esquema, né? E o gado também fica feliz porque está se livrando dessa praga dos carrapatos aí no processo, tá? Uma outra relação positiva, que é mais, ou seja, né, o mutualismo é uma relação onde existe o mesmo benefício para ambas as espécies, porém, essa condição ela é dependente, ou seja, gera uma condição de simbiose. Galera, lembra do Venom, né? O que aconteceu com o Venom, né? Lá nos quadrinhos, né, gente? Na galerinha da Marvel ali. O Venom, ele é um simbionte que acaba, né, se identificando muito mais com o Ed Brock do que mesmo com o Peter Parker ali no processo, né? E aí o Peter Parker acaba rejeitando ele, tá? Mas o Ed Brock absorve, abraça o Venom de uma maneira, né, que eles se tornam um único ser ali, né? Apesar de terem duas espécies, estão convivendo numa condição simbiótica ali, tá bom? E aí, é uma relação mútua. Nós temos aí links, né, que são associações de algumas estruturas com plantas, ruminantes, tá? E as bactérias que estão lá dentro dos seus estômagos ali para fazer a digestão química dos ruminantes, como a vaquinha, por exemplo, que fica fazendo ruminando ali, o alimento vai, entra e volta para a boca, entra e volta para a boca, esse movimento. E nós também, nós temos uma flora bacteriana no nosso intestino, que é responsável pela absorção de água e, né, de sais minerais, é responsável também por nos doar alguns compostos, como a vitamina K, por exemplo, vitamina B12, que nós não temos com facilidade de obter isso dos alimentos. Então, essas bactérias acabam nos ajudando nessa condição. Temos aqui o inquilinismo, que é uma relação mais zero. Observe que, se ela é uma relação mais zero, não ocorreu perda para uma das espécies. Uma espécie se beneficiou, mas a outra não se prejudicou, tá? Então, ela é uma relação harmônica, beleza? Então, os organismos no inquilinismo, ele acaba morando no corpo de outro, tá? Sem lhe causar qualquer prejuízo, como é uma relação de epifitismo aí das orquídeas aí, bromélias que vivem, né, no tronco de outras árvores e tal. Por quê? Porque elas não crescem muito, elas não conseguem ter um caule gigante, então elas acabam se desenvolvendo nos troncos de outras árvores para poder alcançar as áreas de luminosidade, tá? E, por fim, galera, a gente tem o comensalismo, que é, né, essa condição onde os organismos se alimentam de restos alimentares de outros, tá? Então, a hiena e o leão, por exemplo, acontece de ter um momento de relação comensal. Tubarão e a rêmora, que são aqueles peixinhos que grudam ali embaixo do tubarão ali, e quando ele está se alimentando, os restos de comida que estão caindo ali, elas acabam pegando, se aproveitando ali do processo. Lembrando que, galera, existem relações aí que podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Não é uma condição estática. Eu só sou mutualístico, né? Eu não posso fazer cooperação. Não, gente, esquece isso. O ser vivo ele é dinâmico. O ambiente ele é dinâmico. Ele não é estático. Então, essas relações elas podem estar mudando continuamente, tá? Beleza? Vamos seguindo aqui. Para a gente fechar a ideia, a gente tem relações ecológicas desarmônicas, tá? E aí, nas relações desarmônicas, ocorre o prejuízo para um dos envolvidos, ou até mesmo, às vezes, para os dois, tá? Em determinadas situações. Na mesma ideia, temos as condições de serem intraespecíficas e de serem interespecíficas, tá? E aí, vai ser entre indivíduos de mesma espécie e indivíduos de espécies diferentes. Um exemplo de intraespecífica é o canibalismo, tá? É uma relação positiva e negativa, ou seja, uma relação mais-menos, tá? Onde indivíduos vão estar se alimentando de outros da mesma espécie. E aí, um vai estar se beneficiando e o outro vai estar perdendo. Em contrapartida, a espécie, de uma maneira geral, ela acaba perdendo, né, gente? Porque eu estou atacando o outro da mesma espécie, onde eu gostaria que a espécie ela perpetuasse, não. Eu estou me alimentando da mesma espécie, vai chegar um momento que não vai ter mais, né, durante o processo. Tem a competição, que é uma relação menos, tá? Os indivíduos concorrem pelos mesmos recursos do meio, então esses recursos podem ser água, né, gente, território, a fêmea, por exemplo, né, tá ali, você quer se reproduzir, você está competindo com o outro ali para poder ganhar aquela fêmea e acaba o outro morrendo, enfim. Volto a dizer, o canibalismo também, na minha concepção, acaba sendo uma relação não tão positiva, tá? Mas, querendo ou não, existe um que vai se beneficiar naquele momento de canibalismo ali, tá? Então, ó, as zebras disputando a mesma pastagem, disputando a fêmea, enfim, tá? Temos aí a competição, que é uma relação que seria menos, também
Mas agora, entre espécies, e aí como é entre espécies, a gente só tira a competição reprodutiva, porque são espécies diferentes, então eles não vão ter atração, né, sexual ali no processo. Mas acontece no processo, ali, na idealização de território, né, de uma área de água importante ali para a sobrevivência, de alimento, né? Às vezes eles têm o mesmo nicho ecológico, podem competir pela mesma condição alimentar, beleza? Então, leões e hienas aí, ó, disputando a zebra, já teria aí um processo de competição. O leão e a zebra já está na segunda relação aí, e isso está acontecendo simultaneamente, tá, gente? Está acontecendo de uma forma dinâmica. Temos o predatismo, e aí é uma relação mais-menos, né? Onde indivíduos matam e comem outros de espécies diferentes. É semelhante ao canibalismo, só que a gente está trabalhando aí com espécies diferentes, tá? Então, o leão que mata e come a zebra é uma forma aí de um predatismo, tá, gente? O amensalismo também é uma relação mais-menos aí no processo, onde o indivíduo libera a substância que impede o desenvolvimento de outro, tá? Por exemplo, os fungos que produzem os antibióticos. A penicilina foi um acidente de percurso ali, tá? Enquanto o pesquisador estava trabalhando com cultura bacteriana, de repente contaminou com um fungo. E ele viu que esse fungo, né, o penicillium, ele começou a produzir uma substância que gerou um halo. E naquele halo ali, dentro daquele halo, não crescia bactéria de jeito nenhum. Então ele fez a purificação ali da penicilina, do material, e chamou de penicilina, em homenagem ao fungo Penicillium, tá bom? Beleza? E por fim, galera, a gente tem o parasitismo, que é uma relação mais menos, mas é uma relação ali onde tem uma relação direta entre o parasita e o hospedeiro, né? Você acaba hospedando esse ser vivo aí que vai estar te sugando, te parasitando ali na ideia. Então, ele vive às custas de outro, né? Como, por exemplo, lombrigas, né? Que vivem dentro aí, o pessoal chama de verme e tal. O próprio carrapato, ele é um parasita, tá? Os vírus, né, gente, acaba gerando esse processo infeccioso e eles são conhecidos como parasitas intracelulares obrigatórios, os vírus, tá? Dentre outros elementos aí que acabam por trazer essa condição. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da aulinha, tá, galera? A gente vai encerrar por aqui. Espero que tenha ficado claro os conceitos para vocês, tá? A gente está encaminhando aí umas questões para vocês estarem resolvendo e tamo junto. O que vocês precisarem, pode contar com a gente. Não esquece do like aí no nosso canal, tá bom? E é isso, tá certo? Fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem, cuidado com esse coronavírus hoje em dia e até a próxima. Valeu, galera!